noite a todos. Vamos começar rezando o Pai Nosso na Maria. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do povo trajamense, iniciamos nosso trabalho. Passo para o meu secretário a leitura da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Trás das Moraes, realizada no dia 24 de novembro de 2021, estando presentes os seus vereadores Alexandre Vieira, Hélio Luiz Fazoli, Daniel Fagundes, David Carvalho, Renato Lessa, Isaías Nogueira, Mônica Tano, Sávio Machado. Às 18 horas assumiu a presidência na sessão o senhor presidente, que após verificar a assinatura do livro de presença, declarou aberta a sessão. Após determinar a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 17 de outubro de 2021, terminada a leitura, posta em discussão e votação, aprovado por unanimidade dos votos. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Vou ler o requerimento do vereador Daniel. Vereador Daniel, a qualidade de líder do governo, vem por meio destes, na forma do artigo 131 do Regimento Interno, requerer que seja colocado em pauta no dia 8 de 12 de 2021 o projeto de lei 48 de 2021, assinado Daniel Fagundes. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Agora vou dar 5 minutos para que as comissões se reúnem e decidem aqui sobre o requerimento. Boa noite, retornamos nosso trabalho. Passo com a reunião das comissões aqui, o vereador Daniel foi eleito relator, passo a palavra para ele. Senhor presidente, relatando que foi feita uma reunião em conjunta entre as comissões, a qual eu fui eleito relator, e o parecer foi favorável ao projeto. Então, posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Agora vou colocar a urgência do projeto em votação. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Agora, colocar o projeto em votação. Passo para o meu secretário que faça a leitura. Dispõe sobre o parcelamento dos débitos do município de Trás das Moraes com seu regimento próprio de providência social no período compreendido entre janeiro de 2021 a dezembro de 2021 de outras providências. Posto em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Registro minha abstenção, para presidente. Sim. Voto contrário, depois abstenção. Aprovado pela maioria dos presentes. Registrar a abstenção do vereador David. Passo para o meu secretário que faça a leitura da análise do LUP. Análise do LUP.
003990. Senhor presidente, eu queria 5 minutinhos para resolver esse assunto aqui. Que o senhor desse pauta na sessão por 5 minutinhos. Então, 5 minutos para o vereador pediu aqui para resolver esse problema. Retornamos para o nosso trabalho. Passo para o primeiro secretário e faço a leitura da nota. Análise da leitura no 03990. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Senhor presidente, eu vou me vestir do voto. Isso é o quê? Então, mas se manter para arquivar, sentado para arquivar, Vota a favor para arquivar? Registrar em ato o vereador Daniel se absteve do voto e aprovado pela maioria dos presentes. Passo para o primeiro secretário, faço a leitura da prestação. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal, Trajano de Moraes, referente ao exercício financeiro de 2020. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. O ofício do vereador Isaías, ele não pôde comparecer hoje, pediu que retirasse de pauta. Passo para o primeiro secretário e faço a leitura da moção. Moção 016/2021, da autoria da vereadora Mônica Danos. Moção de parabenização ao senhor Edilberto Afonso Gonçalves pelos excelentes serviços que vem prestado a toda a comunidade trajanense no Hospital Francisco Limões. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade presente. Passo para o primeiro secretário e faço a leitura das indicações. Indicação 191/2021, de autoria do vereador Daniel Fagundes. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal responsável, a possibilidade de reforma e reparo do muro da Escola Municipal de Serra das Almas. Passo para o primeiro secretário e faço a leitura da indicação 193. Indicação 193, autoria do vereador Sávio Diniz. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, que estude a possibilidade de reajuste adicional da periculosidade dos guardas municipais. Indicação 194/2021, de autoria do vereador Sávio Diniz. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, que estude a possibilidade de realizar o pagamento adicional noturno dos guardas municipais que exercem as atividades no período da noite. Indicação 195/2021, de autoria do vereador Sávio Diniz. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Estradas e Rodovia, realizar a manutenção da estrada que liga o Retiro até o Penedo, pois devido à constante chuva, de estrada encontra-se em pontos intransitáveis. Nada, havendo mais matéria da ordem do dia, passo a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador Sávio Machado Diniz. senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Quero somente falar sobre duas indicações da pauta do dia que fiz sobre os guardas municipais. Uma é para reajustar o adicional de periculosidade, que hoje recebe 15%, e segundo a lei deveria ser 30%. E a outra indicação é o adicional noturno, para ser pago das 22 às 5 horas da manhã. No mais, meu muito obrigado e boa noite. Com a palavra, a vereadora Mônica Macena Antônio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Vinícius, doutor Sebastião, Mário, boa noite. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais uma noite estarmos aqui e pedir que Ele continue nos abençoando. Hoje a minha moção de parabenização foi para o Edilberto. Gostaria aqui de ressaltar o trabalho dele no hospital. Está sendo muito bom e ele tem uma coisa que eu acho muito cativante, é o jeito que ele trata a população, as pessoas que precisam do hospital. Ele está sempre com jeitinho, com atenção, com carinho, então fica aqui meus parabéns, Edilberto. Gostaria também de falar e parabenizar
o secretário de Cultura, Nilton Righetti, pelo evento acontecido no final de semana passado, 4 e 5 no Caldo, onde ele trouxe uma agência, a Fonte Módulos, aqui para o Trajano. Teve 100 inscritos, pessoas dos distritos, até de outros municípios que vieram participar aqui. Isso é um projeto que ele está fazendo, as pessoas ali foram classificadas, né, para fazer o curso de modelo, e dali dá até coisa de emprego para aquelas pessoas. E daqui a 2 meses vai ter um desfile finalizando isso, as modelos que foram classificadas já com a carteirinha de modelo na mão, aprovadas para trabalhar. Então eu acho que a gente tem que dar mais entusiasmo a isso, né? É muito interessante esse projeto do Nilton e quero deixar aqui meus parabéns a ele mais uma vez. Queria parabenizar também o prefeito Rodrigo Viana, o vice Matias, o secretário de Obras Batista, toda a sua equipe, pela limpeza dos canteiros na rua, das limpezas das ruas também, as pinturas dos meio-fios, né? Está sendo uma reforma muito boa na nossa sede e muito importante. Agora, no final do ano, a gente recebe muito turista e sempre é bom receber com tudo direitinho, nosso município organizado. Fica aqui meus parabéns e o agradecimento também. E queria pedir, senhor presidente, que eu já fiz uma indicação desde 18 de fevereiro a respeito da Estrada Soledade. E eles estão reclamando, inclusive nas redes sociais, no Facebook, eu tenho visto, em relação à estrada. Eu estou solidária a eles, que realmente eles estão com toda a razão. Ali tem muito produtor, precisa escoar suas mercadorias e está difícil acesso para eles. Não tem como ir nem vir. Está abrindo cada cratera, cada buraco, horrível. Eu entendo que o período de chuva as coisas pioram. Eu entendo a dificuldade do secretário César Viana, mas eu queria deixar aqui mais um apelo a ele, que ele agora, quando sanar um pouquinho as chuvas, que ele dê uma atençãozinha lá à comunidade de Soledade, que realmente estão precisando e muito. Mas, muito obrigada, uma boa noite. Olá, vereador Hélio Luiz. Presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, minha fala hoje é rápida. Eu quero aqui parabenizar o vereador Sá pelas indicações que fez. A Guarda realmente precisa desse melhoramento. É algo muito importante na cidade ter a Guarda para que responda as nossas praças, os nossos lugares. Então é importante que eles tenham os direitos deles. Parabenizar a vereadora Mônica aí pela moção da causa de Gilberto, uma pessoa que eu sou meio suspeito por ser o Tadeu Gilberto, mas independente disso, trata muito com carinho a gente, sempre atendendo dentro do possível. Então foi de muita providência essa moção. Eu quero agradecer imensamente aqui ao prefeito Rodrigo, ao secretário de Obras Matias, ao vice Matias, ao secretário de Obras Batista, porque a César e toda a equipe, ao Márcio na Rede Escavadeira, que sexta-feira aconteceu um episódio na Visconde de caiu uma ponte, como todos sabem, e lá tem vários relatores, amigos da gente. Quero externar um carinho especial para a Leaci, sua esposa, que nos recebeu tão bem lá. E a gente, sábado de manhã, estava lá às 6h30 da manhã para reconstruir o que a água fez. Graças a Deus, diferente de outras tragédias, como Friburgo, que morreu várias pessoas, lá não morreu ninguém, a gente conseguiu recompor aquela passagem para aqueles moradores ali. Mas de coração, agradeço muito, porque no sábado todos os funcionários estavam lá presentes, firmes, 6h30 da manhã, para que fosse recomposto aquela passagem para todos aqueles moradores que tanto precisam se locomover. E no dia de hoje eu quero, um dia tão especial, principalmente para nós somos católicos, dia da Nossa Senhora Conceição, pedir a Nossa Senhora Conceição que ilumine todos nós, agradecer por esse ano de trabalho e que ela possa continuar nos abençoando, nossas famílias, a todos nós, essa Câmara, para que ano que vem a gente consiga continuar fazendo um trabalho direito, como vem fazendo, decente, com respeito à população. Então, nesse dia 8 de dezembro, tão significativo,
para todos nós, principalmente católicos, que Nossa Senhora da Conceição nos proteja sempre. Hoje para mim é um dia muito especial porque é dia de um grande amigo que eu tive na vida, foi aniversário dia 8 de dezembro, todos vocês conhecem, ele é responsável pela pintura desses quadros aí, chama Eurípides Batista, que faleceu há 13 anos e ele também faz aniversário hoje. Então é um dia muito significativo na vida deles. Então eu quero pedir a Deus, Nossa Senhora, que nos abençoe muito, para que continuemos tendo discernimento, para representar bem esse povo que confiou na gente. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Daniel Rezende Fagundes. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores dessa casa. Quero agradecer ao prefeito, ao secretário Batista, por nos atender pelo pedido da limpeza da subida da Igreja Católica em Maria Mendonça. Depois de 5 anos, sem nenhuma manutenção foi feita. Então, quero agradecer e também de aproveitar o momento e pedir desculpa à população, né, por esse momento ter deixado chegar a esse nível. Então, peço desculpa aos moradores dali e às pessoas que frequentam a igreja. Quero também aproveitar o momento, já fiz a indicação, mas não vou aproveitar aqui e falar, pedir ao secretário de Esporte que possa providenciar os materiais para as quadras, né, para que as pessoas responsáveis pelo treinamento das crianças possam fazer treinamento com os devidos materiais para um bom funcionamento do esporte. Também quero pedir ao secretário de obra, da mesma forma que eu parabenizo, agora eu venho cobrar, que seja feito o calçamento da localidade de Ponte Nova. Já tem quase 2 meses que o calçamento caiu lá e várias ligações de moradores. Precisa ser feito aquilo com urgência, porque é um pedaço da rua que cair não vai passar mais ninguém. Não podemos deixar cair para depois sair como doidos para fazer o reparo do calçamento. Aproveitando um gancho da vereadora Mônica, realmente, vereadora, as estradas estão complicadas, estão sofrendo bastante. Não, como dizem, não vou falar que é a culpa da chuva, realmente tem coisas que já poderiam ter sido feitas, não foram feitas. Tem situações que deixaram para o último momento e agora veio o período de chuva, que todos sabem que é um período de chuva. Então, realmente, essas pessoas estão passando bastante dificuldade. Eu tenho visto lá, hoje mesmo, uma Kombi não conseguiu chegar à casa da criança que iria estudar. Pediu ao secretário César que mandasse material, mandou o material. Infelizmente, por causa da chuva, não deu para botar. Se Deus quiser, amanhã vai poder ser feito esse serviço. Mas você sabe o que acontece, vereador? Infelizmente, é um erro de longa data, não é de agora não, de longas e longas datas. As estradas, né, elas precisam de pessoas para conservar elas, de funcionários. E infelizmente, às vezes elas ficam largadas, porque tem vários funcionários, né, que estão lotados, errado, à toa, conversando, e precisam ser corrigidos. Precisam ser corrigidos. Então, eu estive conversando com o prefeito hoje, falei com ele, o problema da estrada vai sempre existir, porque a estrada de chão, choveu, vai dar problema. Mas chegar ao ponto que às vezes chega, porque o que acontece? Passa sem ter um funcionário. Aí, deixa de ter um funcionário lá, mas que aí às vezes pessoas pedem para botar um funcionário em outros setores que já tem cheio. Tem que acabar com isso, realmente. Eu falei lá atrás e às vezes a gente vai passando, vai deixando, mas continua a mesma coisa. É gente no lugar errado, é gente que a gente vê embargando e as coisas ficam nessa situação que está. Uma parte? Sim. Realmente, está com toda a razão. Inclusive, todas as indicações minhas que foram feitas aqui, eu pedi conserva para a estrada. Sim. Porque é o que você falou,
Não adianta ir lá consertar um ano e não ter a conserva. Ano que vem vai estar igual ou pior, cada vez mais. E isso aí tem que colocar pessoas também que queiram trabalhar, queiram Com chegar por certeza. ali. Porque não adianta colocar uma pessoa para estar ali dizendo que está cuidando da estrada e não está, não tem ninguém para vigiar, então não está. Então é verdade isso mesmo. Nós podemos tirar aqui, aqui no Bico da Coruja, que tinha um funcionário que mantinha a estrada do início ao fim, sempre limpa e em bom estado. Então. Hoje está fora. Mas No aí, sumidouro mesmo, mas Visconde, eu pedi, a estrada foi feita e hoje está o funcionário lá, o Ricardo. A estrada está ótima, com essa chuva toda você pode passar porque ele faz a conserva Então. direitinho. Então é uma coisa que, tendo a conserva, evita trabalhos com outras coisas. e nós, como vereadores, independente da situação, nós temos, eu lembro sempre do vereador Romualdo falando, que ele é a favor até de dar o contrato para essas pessoas. Mesmo com todas as coisas que às vezes eles questionavam, como vereador de oposição, mas ele sempre foi a favor, porque é necessário. Mas a gente vê às vezes as pessoas pedindo para pessoas aí, às vezes outras pessoas aí, vêm bater aí, que só querem botar no bolso, só querem fazer política. Pelo amor de Deus, boa noite a todos, são as minhas palavras. Com a palavra, o vereador David da Silva Carvalho. Senhor presidente, boa noite. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas. Inicialmente, eu quero dizer a todos aqui que, diante da urgência do projeto e de ser um projeto, acho que de grande importância a todos os munícipes, a todos os funcionários públicos, eu gostaria de ter me abstido de votar pela comissão, mas em função do regimento eu não poderia, né? Então eu aceitei que se fizesse essa reunião em conjunto para salvar o projeto, porque eu também não estou aqui para prejudicar ninguém. Mas existem certas questões técnicas que eu acho que como vereador eu mereço esse respeito. Outra questão tão pontuada está a questão do projeto que chegou em regime de urgência. Então foi votado pela rejeição na comissão e pela abstenção no mérito do projeto. Outra questão que eu gostaria de me manifestar é a respeito desse NUP, que é uma denúncia anônima, que é um mecanismo que existe no site da Câmara. Acho que todos, eu posso até sugerir, porque eu sei que nem todos têm esse conhecimento, também não são obrigados a ter. Nós temos hoje em vigor a lei de abuso de autoridade. Então, outras questões aqui anteriormente na Câmara, nós decidimos pelo arquivamento de processos dessa feita, em virtude de ausência de documento. Então, se não tem documento, né, nós temos que ter critério, temos que ter aí a cautela, porque é um colega da gente. Também não gosto que um colega da minha afronte um secretário ou venha insinuar coisas a pessoas do governo, porque eu acho que também tem que se manter esse respeito. Então, se esse colega fez isso aí em outras sessões passadas, ele está errado. Mas eu votei com a coerência de decisões anteriores que a gente aqui já firmou esse entendimento. Mas também, no futuro, se quiser rever esse posicionamento, também estou à disposição. No mais, senhor presidente, eu desejo boa noite a todos aí, ressaltando aí as palavras do vereador Hélio, pelo dia de hoje, dia de Nossa Senhora da Conceição, dia da Justiça, que todos tenham uma noite de paz. Com a palavra, o vereador Carlos Renato Siqueira Bessa. Boa noite, presidente,
senhores vereadores, pessoal da assistência, Marcos, doutor Sebastião, doutor Vinícius. Presidente, primeiramente quero fazer coro aqui as palavras dos vereadores que falaram sobre as estradas, sobre a periculosidade, personal noturno e principalmente por tentar reorganizar a estrutura, a máquina pública no sentido de fazer com que ela funcione em prol da coletividade. Não só que a prefeitura e o órgão público sejam um cabide de emprego, mas que essas pessoas que trabalham, que ganham a prefeitura, que realmente possam prestar o serviço que tanto a gente precisa, principalmente nas estradas, até porque aquela estrutura que nós aprovamos, e já tem na prefeitura também há bastante tempo, tem 32 ou 60 chefes de trechos, né? Trecho de estrada, né? Chefe de estrada. Alguns chefes de estrada. Então seria importante que essas pessoas ocupassem essas vagas e realmente exercessem essa atividade. Pessoas com essa competência e com essa possibilidade, né? Então fica aqui uma sugestão e os demais vereadores também pedindo que fosse feita essa manutenção dessas estradas, e eu sugiro que essas pessoas realmente estejam nesses trechos para poder servir a população. Com relação ao projeto da prévia de parcelamento, eu já venho de outros mandatos, eu sei que é prática de outros governos também realizar esse mesmo tipo de parcelamento. Sempre questionei muito aqui na casa, disse que é incoerente, que isso vai de encontro aos interesses dos funcionários, porque até quando a prévia vai suportar esse parcelamento? Até quando a prévia vai suportar pagar o funcionário, pagar o aposentado e não vai ter a contribuição, recebendo seus cofres, as contribuições do executivo, da parte do executivo? Nós sabemos que, como muitos funcionários entraram em 99, 2000 naquele concurso Eduardo, né? Eles estão completando agora 35, 35 anos, 31, né? Então muitos estão pedindo a aposentadoria agora. E isso deve gerar um déficit muito grande para a prévia. O meu voto contrário a esse parcelamento, não só pelo mérito de discordar desse parcelamento, pela forma como está sendo feito esse parcelamento, e também pelo momento que se chega esse projeto na casa. Anteriormente, nós fizemos vários pedidos de pareceres ao procurador para dar ciência desse parcelamento. É legal, realmente é legal fazer o pedido de parcelamento, mas é justo isso com o funcionário? É justo com o aposentado esse parcelamento? Então fica aqui essa indagação, meu voto contrário a esse parcelamento, porque eu discordo dessa forma de proceder e espero que nos próximos anos os responsáveis possam encaminhar o projeto com maior antecedência e que também possam evitar esse tipo de parcelamento. Se a gente observar aqui, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021 não foi repassado, que é a competência, é a referência aqui no projeto. Então, um ano sem repassar para a prévia, o que deveria ser repassado pelo executivo. Então, por isso, meu voto contrário, presidente. Outra questão, presidente, que gostaria de levantar é com relação ao ofício do governo do Estado, o ofício número 437, de 1º de outubro de 2021. Eu vou ler para vocês o conteúdo do ofício, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Excelentíssimo senhor Rodrigo Freire Viana, prefeito Hernani Moraes, excelentíssimo senhor prefeito, o governo do Estado do Rio de Janeiro está elaborando um projeto de concessão regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cujos titulares constituirão gestão associada com o Estado do Rio de Janeiro, popularmente conhecido como Bloco 3. O projeto está em fase de consulta e audiências públicas e tem como referência o site oficial. Nesse contexto, a Prefeitura de Trajano de Moraes manifestou interesse em aderir à modelagem do projeto por meio de ofício número 115 de 2021. Salvo engano, o vereador David, em sessões anteriores, já pediu esse ofício. Eu gostaria de pedir, presidente, com urgência ter acesso a esse ofício, que muitos podem falar, mas esse ofício, o que diz o ofício? Esse ofício é a confirmação
que o Executivo concedeu que o município de Trajano participasse do leilão do Estado. Mas por que você está falando isso que vários outros municípios participaram? Sim, Santa Maria Madalena não quis participar. E eu estive conversando com alguns representantes e acho gravíssimo as consequências que isso pode trazer para a nossa população. Vereador, tem algum município que aderiu? Tem. Olha, Duas Barras aderiu. Acho que só Madalena. Madalena que não aderiu. Duas Barras, Sumidouro, Teresópolis estão fazendo manifestações para cancelar essa adesão. Cordeiro. Em virtude, Cordeiro está passando por audiências públicas para discutir. Alto, Macuco, aceitou também? Macuca entrou agora porque não tinha o plano de saneamento. Tinha que aprovar o plano de saneamento que nós aprovamos aqui em 2019 e eles não tinham, então tiveram que aprovar. Alto também? Não. Alto nós não quis participar. Conceição. Não sei. Participou? Não sei. Então, presidente, alguns municípios participaram e outros não. Eu acho que nós temos que ter uma visão específica para Trajano, até porque nós tínhamos um contrato de concessão com a SEDAI que duraria até 2024, né? Por 30 anos que teria, até 2024, só me engano. Primeiro, os órgãos públicos de Trajano, prefeitura, câmara, colégio, ninguém pagava. Existia uma anistia dentro do contrato. Com esse novo modelo, todos esses órgãos vão pagar. Sim. Segundo, alguém aqui na casa ficou sabendo que o município de Trajano aderiu a esse planejamento? Foi feita alguma audiência pública? Foi feita alguma convocação? Passou pela casa alguma manifestação nesse sentido? Não. O que nós sabemos que não passou. Outro problema grave, presidente, é com relação às cobranças. Por exemplo, será cobrado juntamente com a taxa de água, a taxa de esgoto. Porque quando se fala no projeto aqui, é água e saneamento, e esgoto. A previsão é que se comece a cobrar água e esgoto antes mesmo de estar prestado serviço de esgoto. Porque tem que fazer retratamento, né? Para tratar o esgoto. E esses preços seriam dobrados. Ou seja, você paga água, você pagaria de esgoto. É bom, tá assim. Isso geraria, para quem recebe o salário mínimo e paga R$50 de água, já pagará R$100 de água. Eu não vou ficar questionando esses pontos específicos, porque eu tive uma reunião com o presidente do sindicato e eu sugiro, e ele sugeriu, vir aqui, fazer um planejamento técnico do que vai acontecer, do que vai acontecer, até para a gente ter ciência do que vai acontecer. Um minuto, por favor. Aliás, o presidente do sindicato mandou um áudio para mim dizendo que queria. E eu disse que ele poderia vir à tribuna para dar explicações, tá? Ele mandou um zap só para registrar. Certo. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se eu posso convocá-lo para vir aqui, uma convocação formal, a gente faz o requerimento para ele se manifestar, pelo menos para ele falar para a gente de fato o que vai acontecer. Porque se você buscar nas redes sociais, vários municípios já estão arrependidos de ter feito essa adesão. Porque nós sabemos que 70% dos funcionários do município recebem salário mínimo. Se eles tiverem que pagar a taxa de água e a taxa de esgoto, gente, então eu acho que nós, como vereadores hoje, nós temos que tomar ciência do que está acontecendo e se manifestar, no sentido de saber se isso realmente vai causar problema para a gente, vai causar problema para a nossa população, porque eu sou morador. Eu estou preocupado também. Né? Você imagina aqueles que vivem no salário mínimo. Vereador, uma sugestão. A tribuna está aberta para quem faz o requerimento. É simples. É só ele vir fazer o requerimento, vou passar pela casa aqui e darei a palavra a ele. É simples. Tá, eu te agradeço, presidente. Eu vou fazer um contato com o presidente do sindicato, vou pedir para ele se manifestar. Gostaria também, presidente, com urgência, aí eu gostaria que o senhor pedisse, alguém pudesse, trazer uma cópia desse ofício 115 de 2021, que foi encaminhado do Executivo para o Estado, que fez essa adesão. Porque existem vários fatores. Eu vou encaminhar um ofício à SEDAI
para saber qual será o débito que o município vai começar a arcar com essa adesão a partir do momento que não tiver mais essa anistia para mediar com os órgãos públicos. Ou seja, prefeitura, escola, que ninguém paga. A partir do momento que cancelar, que começar a vigorar a nova cobrança com a nova empresa privada, quanto isso vai gerar de débito para o município por mês? Qual é a previsão? O hospital, por exemplo, quanto você acha que gasta o hospital de água? Né? Então, isso vai ter uma consequência. E a minha preocupação é essa, a gente esclarecer essas coisas antes de votar, antes de deixar as coisas serem aprovadas. Né? Concordo com Vossa Excelência, digo que não me aprofundei no assunto, mas soube do seguinte: esse ofício não concretiza que a SEDAI vai ser vendida aqui. Foi só um ofício, foi só um estudo. Na verdade, isso. Na verdade, foi o primeiro estudo, foi o monitoramento que estava fazendo para o estudo. Só que o leilão já é dia 29. Não, sim. Então é importante que isso haja rápido. Se tiver que retirar o município dessa concessão ou desse leilão, né, de acordo com o entendimento de cada um, ou com o executivo também, que pode participar das conversas conjunto com o sindicato no dia aqui, e colocar seu ponto de vista também. Eu até sugiro que o procurador do município, né, esteja aqui presente para ouvir também, para se manifestar, até para a gente também ouvir os dois lados, para a gente ter um posicionamento sobre isso. Sim. Se realmente é viável para o município participar desse leilão. Vereador, o senhor permite uma parte? Com certeza. Vereador, eu também gostaria aqui de ratificar suas palavras com relação à SEDAI. Já me manifestei aqui anteriormente ser contrário a essa atitude, embora tenha sido uma atitude, a princípio, com ausência aqui de manifestação da Câmara, mas eu quero ressaltar aqui que nós temos 5 vereadores da sede e, salvo engano, 4 dos distritos, né? E que, além dos órgãos públicos passarem a pagar água, vai ter uma diminuição da quantidade de metro cúbico, que hoje a taxa mínima te permite a 15 mil metros cúbicos. A SEDAI não vai acabar, a SEDAI vai continuar prestando serviço. E outra, vereador que for dos distritos tem que avisar a população que lá vai ser cobrado água. Vocês não estão tendo noção da gravidade disso não. Vai ser cobrado água, em Mar do Espaço vai ser cobrado água em Visconde, vai ser cobrado água em Itapera, vai ser cobrado água em Maria Mendonça, em tudo quanto é localidade. Então assim, eu acho que o momento econômico do país, embora seja total a favor de preservação da natureza, que se tenha tratamento de água, mas eu acho que o momento de trazer esse encargo à população com um contrato que vai ficar em vigor ainda para a SEDAI até 2030, que o município ainda vai ter que indenizar a SEDAI ainda. Eu acho que não seria bom, por mais que seja vantajoso financeiramente para o município, é um encargo muito grande para a população. Por isso eu ainda pedi ao presidente do sindicato que viesse aqui, poderia vir usar a tribuna. Certo. Com relação às palavras do vereador David, quando você fala nessa taxa mínima da paga, porque hoje a SEDAI cobra em cima de 15 mil metros cúbicos, né? Metros cúbicos de água. Ela vai abaixar para 10 mil, a taxa mínima. Então quem gastar 10 mil já vai pagar a taxa mínima. Outro ponto que eu acho importantíssimo, presidente, é o retorno desse leilão, a razão desse leilão, de participar desse leilão. Todos nós sabemos, o governo do Estado amplamente divulgou, que vai estar repassando aos municípios uma quantia em dinheiro. Eu gostaria de saber do Executivo também, se já tem esse valor especificado, qual o valor que virá, tá, em contrapartida, e qual é o fim desse dinheiro, qual é o objetivo desse recurso, aonde vai ser utilizado esse recurso. Tá? Então, eu gostaria também que fosse dadas informações nessa casa sobre isso. Obrigado, presidente. Bom, boa noite a todos, né? Mais uma vez. Essa semana, com as fortes chuvas, caiu uma barreira em Santa Luzia. Eu quero parabenizar o Marcinho, como foi lá, né? Parabenizo ele, né? Era por volta, eu recebi uma ligação por volta de 5 horas, 5h20 mais ou menos.
e umas pessoas que não poderiam transitar porque a barreira estava impedida. Liguei para o secretário, não consegui falar. Aí liguei para o operador e na mesma hora, era 5h30 da tarde, na mesma hora ele se prontificou e foi lá, ajudou, tirou a barreira até umas 7 horas da noite, o pessoal transitar. Quero parabenizar, assim, que tenham mais pessoas como você, sim, dedicadas e que queiram melhorar o nosso município. Como a vereadora Mônica disse, lá da estrada da Solidade, né, realmente está muito ruim, entendo a dificuldade do secretário, mas quero pedir também que vá ao Corvo Frio, pois lá o brejo está mais alto que a estrada. Então tem que fazer uma drenagem no brejo lá no Corvo Frio e colocar um aterro por cima da estrada, porque não está impossível de transitar lá. A estrada do vereador Sávio também fez dedicação aqui, uma indicação que ele ter feito, da estrada do Retiro, Penedo, realmente está horrível. Alguns pontos está horrível. Liguei para o secretário pedindo, ele me disse que está com uma reta ou está consertando, mas que logo vai mandar um caminhão. Quero agradecer ao prefeito, o vice e o secretário de obras, Batista, que arrumaram a tinta lá, o pessoal de Barra Espaço pintar a quadra, realmente ficou linda. Quero parabenizar todos os funcionários e as pessoas que ajudaram. Teve muitas pessoas que ajudaram lá a pintar a quadra, ficou muito bonito. E quero reforçar um pedido do vereador Daniel, que também eu recebi uma ligação do calçamento de Ponte Nova, que realmente cedeu lá, né? Quero pedir ao secretário Batista aí que, se puder, dar uma força lá, vai ser bem-vindo. No mais, algum vereador fazer alguma colocação? Não? Nada mais havendo, está encerrada a sessão.